Oi pessoal, tudo bem? O que vocês diriam se alguém dissesse, olha, eu conheço um livro cujos manuscritos ficaram escondidos, ficaram em segredo por 80 anos, porque o conteúdo dele foi considerado assim tão provocativo, tão cativante e profundo, que foi proibido, que os próprios, as pessoas mais próximas do autor, conselheiros, os amigos e principalmente os irmãos da igreja aconselharam que ele não lançasse o livro. Esse livro ficou 80 anos em segredo, de acordo com o que está escrito aqui na contracapa, não, na capa de trás aqui, desse livro aqui que a gente está lendo, que é o Mais Esperto que o Diabo. Então já dá pelo título para a gente ter mais ou menos ideia por quê, né? E nesse livro aqui a gente já está no final dele, quase, já estamos no 11º capítulo. Estamos aqui no 12º capítulo e esse já deu para entender então o que é esse livro. Aqui ele conta que encontrou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica que inclui onde ele mora, porque ele existe, como ele ganha o controle da mente da pessoa e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Então eu acredito que até se fosse só essas outras coisas onde ele mora, porque ele existe, talvez a gente até não quisesse muito saber, mas como nós podemos vencê-lo, se a gente souber então que ele contou que ele mora na nossa mente, aí se ele está dizendo que a gente pode vencer, que se a gente ler, que o conteúdo desse livro que ficou tanto tempo escondido vai nos levar a vencê-lo, aí eu acho que vale a pena ler. E ele ainda traz mais, ele diz que esse livro é um curso generoso em psicologia, deixando claro os princípios de como funciona a mente humana. E se nós estamos cultivando na nossa mente aquela coisa, aquela entidade de quem a gente mais quer distância, de quem a gente mais tem medo, então a gente tem todo interesse, eu tenho todo interesse de saber como é que funciona a minha mente para que eu possa expulsar essa entidade de lá, né? E é isso que ele está dizendo. Mas ele explica bem aqui que é ele que planta o medo na mente da pessoa. Como? Eu acredito que seja, pelo que eu entendi aqui, a pessoa baixa a vibração dela através de repetição de pensamentos negativos, o que ele fala aqui depois durante o livro, do ritmo hipnótico, repetição de pensamentos negativos. Aí ela baixando a vibração, esses pensamentos negativos plantam o medo na mente dela e aí é o medo que abre a porta para ele entrar. E aí a gente deve, se ele está dizendo aqui que ele vai dizer como é que funciona, a gente vai entender como é que funciona a mente humana, eu acredito que seja super interessante, porque teve uma passagem que ele disse que nós deixamos 9 portas abertas, as quais ele pode se servir para tomar conta da nossa mente. Então, quem sabe não é porque a gente não está entendendo como é que funciona a mente, a gente só está tomando conta de uma, porque a gente já sabe, pelo menos eu já entendi, que devemos ser o guardião da nossa mente, devemos ser o capitão da nossa alma, os senhores e senhoras do nosso destino e o capitão da nossa alma. Até descobri que tem um livro do próprio Napoleão Hill aqui que é exatamente esse, Capitão da minha alma, Senhor do meu destino. Por quê? Porque é o Napoleão Hill, o autor desse livro, que a gente está lendo agora, o Mais Esperto que o Diabo. Então, aí se a gente já sabe que a gente deve ser o capitão da nossa alma, senhor, senhora do nosso destino. E para isso, a gente só pode ser isso se a gente tomar conta da nossa mente. Ele diz aqui, e ele diz também ali no livro Pense em Riqueza, que é o livro mais conhecido, o livro mais famoso dele. Está escrito aqui que esse livro, Pense em Riqueza, que foi publicado em 1937, se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos e que os ensinamentos dele influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerou a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Não é pouco, não é pouco. Acho que acredito que um autor desse, o diabo escolheu
bem para quem dá a entrevista dele. E aí então nós, para sermos capitães da nossa alma e senhores e senhoras do nosso destino, a gente tem então que estar tomando conta da nossa mente, que ele diz lá nesse livro Pense e Enriqueça, e diz aqui também que é o único poder que a gente tem. A gente não tem poder de mais nada, a menos que a gente se mate, claro, que a gente se suicide, a gente não tem poder nem de decidir quando é, nem eu acho que a gente não tem poder de decidir quando é que a gente vai terminar essa passagem aqui, a gente não tem poder de decidir quando é que aqueles nossos entes queridos vão. A gente não tem poder de decidir absolutamente nada, a gente não tem poder de mudar nenhuma lei da natureza que são verdade, que são absolutas aqui dentro do relativo. Então, dessa forma, a gente só tem realmente poder de transformar nós mesmos. E aí eu acredito que é super interessante estar sabendo como é que a nossa mente funciona, porque se a gente cria a nossa realidade através dos nossos pensamentos, então se a gente não sabe como é que a nossa mente funciona, aí a gente acaba criando uma realidade que a gente não quer viver, não é? E aí ele diz também que quando a gente terminar essa história do diabo, nós vamos saber muito mais sobre Deus. Aí ele já ganhou todo mundo, né? A gente já sabe que esse é um livro do bem, é um livro da luz. Apesar de estar se entrevistando o diabo, é um livro que vai fazer com que nós possamos nos livrar das garras dele. Porque ele diz então que aí quando a gente entender isso, se você deseja ter mais força, coragem e fé em si mesmo, para vencer todas as adversidades que surgirem em seu caminho, este livro será um presente daquele que você deve amar sempre e muito, você mesmo. Ou seja, nada acontece por acaso, né? Se esse livro chegou à nossa mão, é porque era o momento da gente ler, porque nós estamos preparados para entender a mensagem dele e para fazer com que ele transforme a nossa vida. Quando amamos a nós mesmos e vivemos em paz e harmonia com nossa própria consciência, aí sim encontramos aquele que nos deu o presente da vida. Sabendo mais sobre o diabo e as armadilhas dele, as armadilhas mentais dele, acabamos nos aproximando mais de Deus. Porque o próprio diabo, ele foi bem assim diabólico aqui quando ele disse, já aqui na passagem, uma passagem aqui anterior, vocês podem ver aí, não lembro que capítulo que foi, mas ele disse, teve a pachorra de dizer que quem acreditar nele é porque não conhece Deus, é porque não entendeu Deus. E eu acredito que é porque acredita naquele Deus ciumento e vingativo que vem naquele pacote de dogmas e de crenças que a gente recebe, que vem sendo passado de mão em mão, de geração em geração, e a gente vai recebendo e vai, mesmo a gente tá vendo que não tá dando muito certo, mas foi aquilo que nos passaram, e por respeito e talvez por um pouco de apatia, um pouco de... Ele disse que nós somos preguiçosos, foi ele que disse. Talvez a gente não queira investigar um pouquinho, como diz ali no Mito da Caverna de Platão, que a gente se contenta em ficar ali olhando sombras, sem nem ter curiosidade de olhar para trás e ver que é uma fogueira apenas que tá refletindo sombras de coisas que estão passando ali atrás. Porém, aquela pessoa que saiu, foi lá e viu que tem muita luz lá fora, meu Deus, tem luz para todo mundo, a gente não precisa ficar amarrado dentro da caverna fria olhando sombra. Mas se a gente não... Também esse seria Napoleão Hill. Ele foi, viu, teve coragem de entrevistar o próprio diabo, trouxe pra gente. Mas aí aquela coisa que ele diz também no livro Pense e Enriqueça. Conhecimento é poder. Nossa, conhecimento empodera, mas só se ele for colocado em ação. Aí então cabe a nós tá sabendo como é que a gente vai fazer com o que ele tá passando aqui nesse livro, né? Aí então, gente, nós estamos no 12º capítulo, onde ele está trazendo os 4 últimos princípios, dos 7 princípios que ele diz, que são capazes de quebrar o ritmo hipnótico, que o diabo disse também que é o ritmo hipnótico, ou seja, são pensamentos repetitivos que a natureza transforma em realidade e fazem assim, então, se são pensamentos negativos, aí ele toma conta da nossa mente
com total facilidade. Aqui os 4 últimos dos 7º princípios são ambiente, tempo, harmonia e precaução. Os anteriores foram, então, primeiro a definição de propósito, depois disciplina, autodisciplina e saber que há uma semente de êxito em toda a adversidade. Então aqui a última pergunta desse vídeo anterior foi: por que tudo que você está dizendo, por tudo que você está dizendo, uma pessoa é forçada a concluir que as fontes de conhecimento são chocantemente limitadas? As fontes desenvolvidas de conhecimento são limitadas. O diabo responde e continua, e continua respondendo, tá? Mas isso tá ali no final do vídeo anterior. Só trouxe aqui para que a gente relembrasse a última pergunta, tá bom? Para poder pegar daí e continuar. Vamos então ver a próxima pergunta a sua afirmação me leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que chamam de Deus. É isso que você quer dizer? Por meio da lei da evolução, o cérebro humano está sendo aperfeiçoado para comunicar-se automaticamente com a inteligência infinita. A perfeição virá pelo desenvolvimento organizado do cérebro por sua adaptação às leis da natureza. O tempo é o fator que trará a perfeição. Ou seja, aquela coisa assim super também que traz aquele calor no coração, que dá tanta esperança, né? Que a gente sabe que o tempo é capaz de tudo. O tempo é capaz de nos ajudar a entender, o tempo faz a ficha cair, o tempo faz a gente, aquela coisa, a gente capta quando capta, o tempo nos ajuda a captar. Mas aí, gente, olha que eu fui buscar também ali nele, a pergunta dele a sua afirmação nos leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que se chamam de Deus. Então aqui eu fui buscar palavras do próprio Jesus Cristo, ali no livro de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, o livro de Humberto de Campos, que eu estou fazendo nos finais de semana. Eu deixo a playlist aqui para vocês desse livro, se vocês quiserem, que são assim pepitas de sabedoria saídas da boca do próprio Mestre Jesus Cristo, na minha forma de entender. Eu entendo, como o professor Hélio Couto explicou, que nós estamos todos mergulhados em uma grande onda eletromagnética de informação, e tudo, de acordo com ele, de acordo com a física quântica, com a mecânica quântica, é como se fosse um reality show. Ele diz que tudo fica ali registrado. Eu já ouvi falar nos registros akáshicos. Então tem câmera ligada para tudo que é lugar. Quando a gente está achando que a gente não tem ninguém vendo, é aí que a nossa consciência, outra consciência, está todo mundo vendo. Por isso que não dá para enganar. A gente só engana o que está fora, o que está externo, que a gente pensa que é verdade, mas o verdadeiro a gente não engana. Mas ninguém está falando em enganação aqui, vamos continuar. Ele diz então, eu acredito que sejam palavras do próprio Mestre Jesus Cristo, porque por que ele iria trazer coisa que ele estivesse inventando da cabeça dele, não é? Se o objetivo é nos ajudar, nos mostrar o caminho que leva a ele, tenho certeza que Jesus Cristo que enviou Chico Xavier, com certeza também foi ele que enviou aqueles espíritos que foram lá e escreveram através dele. E esse livro Boa Nova, então, traz aquele tempo que Jesus Cristo, desde um pouquinho antes dele chegar, enquanto ele ainda estava, a chegada dele estava sendo preparada, até quando ele ainda era ali criança, com João Batista, e depois quando ele começou ainda a sair à procura dos discípulos, e aí nas primeiras pregações dele aqui, então, ele está trazendo aqui em um dos capítulos, ele diz aqui, cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário da presença dele ou a muralha sombria da negação. Ou seja, cada ser traz dentro de si a centelha divina, como diz o professor Hélio Couto, ou o outro eu, como diz Napoleão Hill nesse livro. E Napoleão Hill diz também ali no livro Pensa e Enriqueça que todos nós temos duas entidades dentro de nós, que a gente, se nós quisermos conhecer o nosso maior amigo e o nosso maior inimigo, nós devemos nos olhar no espelho, que eles vivem ambos
Nossa, aí ia ficar que eles vivem ambos entre nossas orelhas. E ele diz que traz dentro do santuário da presença de Deus a muralha sombria da negação, ou seja, aquele nosso inimigo é a muralha sombria da negação. Ou seja, quando a gente começa a deixar o medo tomar conta da nossa mente, a gente começa a negar. O professor L. Couto explicou que assim que Deus faz a emanação, assim que ele emana, que ele quer experienciar através de alguém, que assim que há a separação, já o ego vem para cobrir a centelha divina. E é aí que a gente começa a negar. E quando a gente começa a negar, a gente começa a alimentar o negativo, a alimentar o nosso inimigo. E aí ele continua. Mas só a luz e o bem são eternos e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito dos filhos dele. E aí aqui, gente, ele diz aqui, o diabo diz aqui nesse livro, que uma das coisas que faz ele tomar conta da mente da pessoa, que ele faz com que a pessoa aliene a mente a ele, entregue a vida a ele, é não pensar por ela própria. E aí a pessoa que acredita nele acredita no inferno, e acredita que aqueles que não seguem os dogmas que ela segue, aqueles vão para o inferno. E me parece que se a gente acredita assim, a gente também não está ali com aquele amor fraternal que Jesus Cristo veio nos ensinar, porque senão, já dei esse exemplo aqui, a gente ia pensar, se nós temos mais irmãos e irmãs, que os nossos pais um dia iriam dizer, não, já que vocês dei tempo para vocês, já que vocês não entenderam, agora eu jogo vocês aqui nesse buraco para sofrer para sempre e vou ser feliz ali com os meus outros filhos. Eu acredito que nenhum pai nessa realidade faria isso, nenhum pai, nenhuma mãe. Então, eu acredito que pensar por nós mesmos é pensar, mas Deus, ele é tão mais amor do que um pai e uma mãe dessa realidade, ele faria isso? E aí Jesus Cristo dizendo aqui, todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito dos filhos dele, ou seja, todos os redutos do mal cairão, ainda que demore um pouco, ainda que cada um vá no tempo dele, cada um vai no seu tempo, a consciência vai se expandindo de acordo com o quanto que a pessoa está disposta a se abrir para receber. E aí ele diz, não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei, vós sois deuses. Isso foi o próprio Jesus Cristo que disse. E eu acredito que se foi ele que disse, meu Deus, uma consciência tão enorme dessa, que saiu lá, se deu ao trabalho de vir se espremer num corpo humano e depois ser tão humilhado e depois foi as últimas de tudo que a gente pode considerar de sofrimento para nos mostrar se ele está dizendo, será que ele faria tudo isso? É uma outra forma de pensar por nós mesmos. Ele viria aqui fazer tudo isso mesmo só para que no final, um dia, ele vai estar realmente ali do lado de um Deus cimento vingativo e dizer, não, você vai para o inferno, você vem comigo. Eu acredito que isso também é pensar por nós mesmos. E aí ele diz, porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? Então, só para aqui dar um reforço, trazer um reforço aqui do que disse Jesus Cristo, né, que serve como resposta para essa pergunta aqui, que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que chamam de Deus. O próprio de Jesus Cristo disse, vós sois deuses, e ele diz, tudo que eu faço vocês podem fazer. E então, a resposta dele já está aqui, que conclui que o tempo é o fator que trará a perfeição. Então, tá tudo certo como tá, né? A única coisa que cada um está indo no seu tempo, mas que todos vão chegar, isso é verdade absoluta, com certeza. O que causa ciclos de eventos recorrentes, tais como epidemias de doenças, crises econômicas, guerras e ondas de crimes? Olha, é bem pertinente essa pergunta para os dias de hoje, apesar de, graças a Deus, já ter passado, eu acredito que o pior já passou, mas nós acabamos de sair aí de uma epidemia, estamos em plena guerra, não diretamente, mas estamos sabendo, né? E ondas de crimes é coisas que acontecem todo dia, né? Doença, crise econômica,
Todas as epidemias nas quais um grande número de pessoas é afetado de maneira similar são causadas pela lei do ritmo hipnótico, por meio da qual a natureza consolida pensamentos de natureza similar. Faz com que esses pensamentos sejam expressados por meio de uma ação em massa. Ou seja, se nós pensando só a nossa mente ali pensando pensamentos negativos, a gente já cria a nossa realidade. Imagina então muita gente pensando, uma nação inteira, um país inteiro, um continente inteiro, um planeta inteiro. Aí a gente acaba tendo consolidado aquilo que a gente pensou, isso que ele está dizendo. Então, a grande crise econômica foi colocada em ação devido ao grande número de pessoas que foram influenciadas a liberarem pensamentos de medo? Isso está correto? Perfeitamente. Milhões de pessoas estavam agindo para conseguir alguma coisa em troca de nada, pela aposta no mercado financeiro. Quando elas, de repente, descobriram que tinham conseguido nada por alguma coisa, elas se aterrorizaram. Correram para os bancos e retiraram o dinheiro. E o pânico estava instalado por causa do pensamento em massa de milhões de mentes, todas pensando em termos de medo da pobreza e crise. De medo da pobreza, a crise prolongou-se por alguns anos. Então, voltando aqui a destacar que esse livro foi escrito em 1938. Ele está falando daquela crise econômica dessa época aí. Pelo que você está dizendo, deduzo que a natureza consolida os pensamentos dominantes das pessoas e os expressa por meio de alguma forma de ação em massa, tais como crises econômicas, momentos de euforia nos negócios e assim por diante. Isso está correto? Você está com a ideia certa. Vamos agora para o próximo dos 7 princípios. Vá em frente e o descreva. O próximo princípio é o tempo, a 4ª dimensão. Qual a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico? O tempo é a lei do ritmo hipnótico. O lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos. Então, o lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos do pensamento, então, depende especialmente da natureza, principalmente do objeto e da natureza do pensamento. Se bem que a gente já disse ali atrás que tanto pode ser pensamento positivo como negativo, ele tem a mesma lei do ritmo hipnótico, não faz a distinção. Mas entendi, pelo que você disse antes, que a única coisa permanente na natureza é a mudança. Se isso é verdade, então o tempo está constantemente mudando, rearranjando-se e recombinando todas as coisas, incluindo os hábitos de pensamento das pessoas. Como então poderia a lei do ritmo hipnótico dar permanência aos hábitos de pensamento de uma pessoa? Aqui uma pergunta super inteligente, como todas, né? Do Napoleão Hill aqui, que ele está dizendo isso mesmo, se tudo é mudança, como é que a gente pode então tá mantendo pensamentos estáticos, né? Pensamentos repetitivos os mesmos. O tempo divide todos os hábitos de pensamento em 2 classes, pensamentos negativos e pensamentos positivos. Os pensamentos de um indivíduo estão constantemente modificando-se e sendo recombinados para se adequarem aos desejos desse indivíduo. Mas os pensamentos não mudam do positivo para o negativo ou vice-versa, exceto pelo esforço voluntário por parte do indivíduo. Então, ele diz que o pensamento, então, ele está sendo constantemente modificado e sendo recombinado para se adequar ao desejo. Porém, ele não pode mudar de negativo para positivo. Então, eu acredito que
E se o desejo da pessoa muda de negativo para positivo? Não entendi direito, não. O tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e o recompensa por todos os pensamentos positivos, de acordo com a natureza e o propósito dos pensamentos. Se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza o indivíduo construindo na mente dele o hábito do pensamento negativo. E então ele procede para solidificar esse hábito em um ato permanente, durante cada segundo da existência dele. Os pensamentos positivos são da mesma forma construídos pelo tempo e acabam tornando-se hábitos permanentes. O termo permanência, é claro, refere-se à vida natural do indivíduo, literalmente falando. Nada é permanente. Assim, aqui então, ele explicando que é permanente nessa vida passageira. É o permanente que é possível aqui, né? Nessa vida em que tudo está em mudança, tudo está em movimento e tudo é passageiro. Ele deixando isso bem claro aqui, porém, nessa nossa vida, então, aquilo que a gente está construindo, a gente então é penalizado ou é premiado. Ele diz então que a vida penaliza o indivíduo construindo na mente dele o hábito do pensamento negativo. Se os pensamentos dela são negativos, ela é penalizada e aí ela se habitua, se torna a realidade dela, é o ritmo hipnótico. E também durante cada segundo da existência dela, esse hábito vai se tornar permanente cada segundo da existência dela. Já os positivos são da mesma forma construídos pelo tempo e acabam também se tornando hábitos permanentes. Então é o que ele já disse anteriormente, a lei do ritmo hipnótico não distingue entre negativo e positivo, somente que se a gente está tendo pensamentos negativos, se eles se tornam permanentes, é punição, porque aí o pensamento negativo cria o medo abre a porta para o diabo, e para onde é que ele vai nos levar? Para alegria, para prosperidade plena? Não. Ele vai nos levar do início ao fim para a falta e para a escassez. O tempo converte hábitos de pensamento naquilo que pode ser chamado permanência durante a vida do indivíduo. Agora tenho um entendimento melhor de como o tempo trabalha. Quais outras características tem o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na Terra? O tempo é o tempero que influencia a natureza, por meio do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria. As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com a capacidade de pensar. E podem, por lapso de tempo, chegar à sabedoria pelos próprios pensamentos. Então aqui como é que o tempo é o tempero que influencia a natureza, por meio do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria ou não. Depende do que é que a gente está pensando, depende de onde em que nível a gente está vibrando. Porque como o professor Hélio Couto ensina na mecânica quântica, como tudo é constituído de átomo, tudo é energia vibrando mais ou menos. Então, se a gente está tendo pensamentos negativos, a gente não pode estar vivendo uma vida de abundância e prosperidade em todos os setores, nessa realidade, porque a gente está vibrando baixo, e se a gente está vibrando baixo, a gente está vibrando no medo, a gente está vibrando naquela possibilidade de que seja então o diabo que esteja nos guiando e não a nossa centelha divina. Os jovens têm sabedoria? Somente em assuntos elementares. A sabedoria vem somente com o tempo. Ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra, exceto pelo lapso do tempo. E aí uma outra parte ali do livro também, Boa Nova, que é exatamente Velhos e Moços, o título
do capítulo, em que os discípulos, aqueles mais jovens, estavam dizendo que eles podiam fazer tudo, que assim que o mestre desse aval, eles sairiam então pregando pelo mundo todo, já que Simão Pedro, que era bem mais velho que eles, não poderia fazer isso. Ele ouviu e ficou sentido, ficou triste e até se sentiu diminuído mesmo. Aí ele foi conversar com Jesus Cristo. Ele explica que a vida é como uma árvore, que a meninice, que a infância é como a ramagem, que a juventude são as flores e a velhice, a fase da terceira idade, seriam os frutos. E ele disse que a ramagem e as flores, elas podem não resistir ao calor do sol, alguma coisa, elas podem cair antes. Já os frutos não, os frutos são o que traz de mais doce, porque eles já estão ali, então, apurados, eles já foram apurados pela sabedoria que a gente vai adquirindo exatamente enquanto a gente vai crescendo, enquanto a gente vai envelhecendo, enquanto a gente vai ganhando experiência, passando por cada uma dessas fases, não é? Aqui, como ele está dizendo, então, quando ele pergunta se os jovens têm sabedoria, ele responde então que somente em assuntos elementares, porque eles ainda não tiveram tempo. Eu acredito que tá se dizendo, é tudo com tempo, porque apesar de aqui ser uma passagem para espíritos que já vieram várias vezes, eu acredito em reencarnação, então essa juventude, mocidade, meninice aqui, velhice aqui, não quer dizer que seja do espírito. Porém, como a gente esquece muita coisa que a gente sabia, ou quase tudo, ou tudo que a gente sabe, enquanto espíritos que somos infinitos para fazer essa experiência, então é aqui que, né, conta nessa realidade. Então, isso de que a sabedoria vem, então nós vamos nos tornando mais sábios à medida que a gente presta atenção naquilo que a gente veio fazer. Como diz a professora Lucilena, que citando Sócrates ou Platão, que o melhor que a pessoa pode fazer por ela, pelo planeta, pela humanidade e por todos aqueles que gostam dela e todo mundo, é se melhorar. É a única coisa que a gente veio fazer aqui, nos melhorar para evoluir e para poder estar passando para a parte seguinte, né? Porque também eu acreditava sempre que aqui fosse uma escola, e ali no livro do Neil Walsh, Conversando com Deus, Deus ali, a entidade que ele entrevista, que é Deus, diz que não é uma escola porque nós já sabemos tudo, porém nós sabemos tudo, mas esquecemos. Então Jesus Cristo, nesse livro, A Boa Nova, ele diz que aqui é uma escola. Ele diz que aqui é uma escola também, que aqui também é um hospital. E aí eu acredito, só pela minha grande sabedoria, que é também uma prisão, porque até já falei num vídeo passado daquela experiência de quase morte que eu vi, que a pessoa contou que quando ela voltou, ela se viu livre, e quando ela voltou, ela decidiu que ela voltaria. Quando ela entrou novamente no corpo, ela sentiu como se fosse colocando a mão em uma luva super apertada. Então é também o nosso corpo, que é o que nos leva para todos os lugares, é também como se fosse, digamos, entre aspas, uma prisão para o nosso espírito, mas é graças a ele que a gente pode estar experienciando. A conexão com o nosso corpo deve ser uma das coisas mais importantes que a gente deve desenvolver nessa vida, acredito. O passar do tempo pode forçar o indivíduo a adquirir sabedoria? Não, a sabedoria vem somente para os não alienados, que formaram hábitos de pensamento positivos, com uma força dominante em suas vidas. Como uma força dominante em suas vidas. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria, exceto de coisas elementares. Então, aqui ele explicando, a sabedoria vem para aquele que a ficha caiu, vem para aquele que captou. Pelo que você está dizendo, entendo que o tempo é amigo da pessoa, que treina a mente dela a seguir padrões de pensamentos positivos, e inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. Isso está correto?
Isso é precisamente verdadeiro. Todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas. Alienadas estão sempre à mercê das não alienadas. E o tempo faz com que essa relação seja permanente. Então, a pessoa que é alienada, de acordo com ele, ela está à mercê das não alienadas. Ou seja, quando a gente está à mercê de alguma coisa, a gente está entregue. É como, digamos aqui, quem está cultivando pensamento negativo, então coloca a mente à mercê do diabo. Então, todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não, isso ele já disse, de acordo com ele, só há 2% que não são alienados, e os alienados estão sempre à mercê dos não alienados, e o tempo faz com que essa relação seja permanente. Vamos ver como é que ele vai continuar, então, explicando isso no próximo vídeo, tá? Onde a gente vai continuar, então, lendo esse 12º capítulo, que nesse exato momento está falando do tempo, mas esse 12º capítulo traz, então, os 4 últimos princípios, dos 7 princípios básicos para quebrar o ritmo hipnótico e sair das garras do diabo, que é ambiente, tempo, harmonia e precaução. Porque esse livro está dizendo, como eu já li no início, que depois que a gente terminar, a gente vai conseguir, então, estar sendo mais esperto que o diabo. E aí, quando a gente é mais esperto que o diabo, a gente entrega a nossa mente aos pensamentos positivos. Nós mostramos que nós somos o guardião da nossa mente, nós somos os senhores e senhoras da nossa alma, senhores do nosso destino, guardiões da nossa mente, e assim, quando a gente guarda a nossa mente, a gente não segue, não se identifica com o pensamento negativo, assim a gente não tem medo, porque a gente confia que aquele que nos mandou para cá também mandou proteção para a gente, e que basta a gente então estar se ligando à fé, porque ele diz aqui que o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é também a conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracasso e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Por quê? Porque isso aqui é uma passagem, nós estamos em uma realidade do relativo, onde há luz e sombra, onde tudo tem a sua contrapartida, e é só por isso que nessa realidade o diabo é a contrapartida da luz. Ele é a parte negativa do átomo, tudo é constituído de átomo, então ele vive aí no átomo para que a gente possa aprender como é que a gente pode estar em trânsito, como diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, como é que a gente pode estar em trânsito, sendo seres infinitos divinos, fazendo uma experiência temporariamente humana entre luz e sombra, e sair lá na frente iluminado e trazendo aí deixando um rastro de luz para que uma multidão encontre o caminho também. É esse o objetivo, e isso passa por ser mais esperto que o diabo, tá bom, gente? É por isso que eu tô fazendo esse livro aqui com esse objetivo, que todos nós que tivermos essa busca, estivermos buscando que isso aconteça nessa nossa passagem, nessa nossa experiência, dessa vez, que isso aconteça. Então eu espero que vocês estejam vindo comigo e estejam gostando dessa leitura, estejam gostando dessa corda que o Napoleão Hill está jogando para a gente, porque todo mundo que segurar vai conseguir sair ali na frente dessa multidão de 98%, como ele está explicando aqui, que não entendeu e que está alienado ao diabo. E aí é isso que o nosso objetivo é tirar a nossa mente das mãos dele. Então eu espero que isso aconteça até o final do livro, e espero contar com vocês para o próximo vídeo. Se vocês estiverem gostando, se quiserem deixar aí a curtida de vocês, se quiserem se inscrever no canal, se quiserem passar para alguém também, vou ficar super feliz, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!